Desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Herbert Marcuse, quando você me apresentou o filósofo, com a perspectiva de nós discutirmos um pouco a teoria filosófica desse autor, desse filósofo, eu tive que realmente buscar algo mais também, porque não era do meu conhecimento, dos filósofos que eu já tenho lido, que eu já tenho estudado, que eu já tenho discutido, que eu já tenho trabalhado. Mas eu posso dizer que, não sei se é porque eu sou um apaixonado pela história, eu seria até suspeito em dizer que qualquer filósofo, a sua teoria não me atraísse. Então ele também entrou por círculo. Exatamente. Ele vai fazer parte. E eu pude analisar, eu vi Herbert Marcuse assim, de uma maneira, um crítico, tremendo crítico, ferrenho crítico aos teóricos e teorias do seu tempo. É um cidadão que foi inquieto diante do universo, do mundo que ele vivia, do contexto que ele vivia e dos conhecimentos que foram produzidos, e ele foi um crítico de todos eles. Ele foi um crítico ferrenho, mas um crítico com o pé no chão. Eu senti isso no Herbert Marcuse. Não foi um cidadão assim que criticou apenas por oposição, não é. Ele apresentou um programa, ele apresentou um projeto, inclusive nos próprios textos que eu encontrei, ele foi o único daquele momento, naquele contexto, a fazer uma crítica dos teóricos e apresentar um programa de como fazer. E para isso eu fiz questão também de levantar uma breve biografia, porque eu acho que a gente tem que, já que se vai falar, localizar, nós temos que situar quem é cidadão, de onde que ele veio, que contexto que ele nasceu, que contexto que ele começou a fazer filosofia, que ele começou a escrever, que ele passou a fazer parte desse mundo da filosofia. Então, Herbert Marcuse, ele nasceu em 19 de julho de 1898, na cidade de Berlim, e faleceu em 29 de julho de 1979. E, inclusive, quando eu vi aqui em 1979, eu também me contextualizei, falei para mim mesmo. Eu estava encerrando o ensino médio, esse cidadão estava deixando o mundo material. E é incrível. A gente não tinha nenhum conhecimento dele naquele momento, ainda mais que naquela época a filosofia não poderia nem ser trabalhada, mencionado, porque nós estávamos em plena vigência do regime militar, auge do regime militar. Herbert Marcuse também é de uma família de judeus, e a gente, analisando o contexto em que ele começa a escrever, e foi em plena época da Primeira Guerra Mundial, bem no começo, e onde que ele começa então a escrever, começa a discutir as teorias da época, fez parte do Partido Social Democrata Alemão entre 1917 e 1918, exatamente na essência da guerra. Fez parte. Depois estudou filosofia primeiro em Berlim, depois foi para Freiburg,
onde estudou também literatura alemã contemporânea, complementarmente filosofia e economia política. Já em 1922 defendeu sua tese Romance da Arte Alemã, e essa sua tese foi inspirada na obra de Lukács, um pré-marxista, nas obras de Hegel. Então, são principalmente Hegel, né, que a gente tem um pouco de conhecimento sobre. Ele se fundamentou bem, ele começou aí. Herbert Marcuse, ele foi um grande crítico, como eu já disse, das teorias, dos teóricos do seu tempo. Todos os filósofos que participaram até então da formação de Marcuse, eu encontrei essa expressão no texto que eu li e achei isso sim muito forte, né? Porque todos aqueles que participaram da formação dele tiveram a sua importância grandemente diminuídas pelas suas interpretações. Isso me mostra que ele na realidade ele trouxe à tona uma crítica dos teóricos, mudando toda a estrutura de pensamento da sua época e do seu grupo também. Do seu grupo, mudando toda uma estrutura de pensamento. Quando você cita essa questão do partido alemão e dentro do contexto da Primeira, mas em especial da Segunda Guerra, a questão da presença de Hitler na história, chama a atenção dentro da escola de Frankfurt, justamente essa mudança da escola em 1945, ou seja, por dois motivos básicos. A maioria dos filósofos, outros pensadores de Frankfurt eram judeus, né? E porque a crítica nesse período não era realmente tolerada, né? Então a escola de Frankfurt em 45 muda-se para os Estados Unidos para continuar existindo e somente mais tarde retornaria para a Alemanha. Então chama a atenção justamente a coragem que ele demonstrou. Eu vejo que o Herbert Marcuse ele fez uma trajetória de espaço geográfico e levando consigo as ideias, e foi um elemento que foi perseguido. Ele teve que se não retraiu nas ideias, mas retraiu em alguns discursos. Eu pude entender isso, exatamente para manter a vida, manter a ideia, porque deixa uma Europa numa época crucial, uma época complexa, uma época muito difícil, situações políticas muito conturbadas, crises sociais, crises econômicas. Então ele vai para os Estados Unidos, onde ele se torna professor também, né? E continua o pensamento dele. Um outro aspecto que também eu encontrei aqui, e que toda a discussão que eu encontro nesse texto aqui baseou-se praticamente nessas palavras que eu vou dizer aqui, que Herbert Marcuse se preocupava muito com o desenvolvimento descontrolado da tecnologia, o racionalismo dominante nas sociedades modernas, os movimentos repressivos das liberdades individuais e o aniquilamento da razão. Olha aí que são temáticas que ele coloca aqui, e que isso aqui dá pano para manga. Fotografias recortadas em jornais de folhas, a miúde.